O governo brasileiro, ele envia ao Congresso o seu projeto de orçamento todo ano. Sim. Que tem que ser debatido pelo parlamento. E o parlamento vê, realmente vai ser aplicado nisso em A, B e C. Vamos lá. O Congresso Nacional se viu na última gestão, né, na última legislatura, na 56ª legislatura, com um bom gap, um bom vácuo para poder aumentar o seu poder. Por quê? Como acontecia antes? Vamos voltar lá, o governo Lula 2003, né? O Lula toma posse em 2003. Lula 2003. O que os parlamentares faziam? Iam bater nos ministérios, iam pedir lá para os seus ministros, me dá uma emenda, me ajuda para levar uma ambulância lá para o meu estado. Isso acontecia. O que fizeram com as chamadas emendas de relator, o orçamento secreto? Não. Agora o Congresso Nacional pode pedir a sua ambulância. Você não tem que bater lá na porta do ministro. Isso gerou um problema. Temos aí um problema. No início, realmente o orçamento era secreto? Era. A gente não tinha controle algum sobre quem estava fazendo pedido sobre o quê, para onde estava indo a emenda, onde estava indo aquele dinheiro. Isso quando? Isso... Mais ou menos. Não sei se foi 2021 ou 2022. Tá? Eu posso até verificar. Mas quem criou esse processo secreto? Como é que nasceu isso? Você lembra? Esse processo secreto, ele nasce a partir da eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Isso já vinha sendo debatido como um tipo de autonomia do parlamento para conseguir emendas e levar mais facilmente o recurso para a sua localidade. Só que, dentro da ciência política, a gente tem aquilo que a gente chama de externalidade. Externalidades positivas e externalidades negativas. Nesse caso, a gente tem uma externalidade negativa. O que são externalidades? É aquele tipo de coisa, eu vou criar um imposto X, mas a partir desse imposto tem gente que vai dar um jeitinho para não pagar esse imposto. Tá? Nesse caso da externalidade foi, eu vou ter mais facilmente dinheiro para emenda, para conseguir o recurso e levar a política pública para a minha localidade. Só que, óbvio, nem todos são tão patrióticos assim, ou tão honoráveis, né? Para fazer honestos, para fazer esse tipo de coisa. Criamos um problema. E pior ainda, não era publicizado. Nós temos a lei de transparência. Todos os dados têm que ser publicados, têm que ser públicos. Não era publicizado para onde esse dinheiro estava indo e quem pediu o recurso. Foi através de um pedido ao STF, uma reclamação ao STF, que passou a ser divulgado. Agora nós temos acesso. Isso foi ano passado. Ano passado. Foi bem recente. Foi mais ou menos um ano aí que nós não tivemos... ficamos no escuro, tá? Foi publicizado, a gente sabe quem teve acesso ao quê, quem fez o quê. Enfim, está publicizado hoje. Então, hoje é secreto? Não. É porque o nome pegou, né? O orçamento secreto pegou. Mas são as emendas de relator. Funciona mais facilmente? Você elimina burocracias para fazer uma política pública. Ótimo. Beleza. Você está facilitando a vida do Estado brasileiro. Só que a partir disso a gente também dá um jeitinho para aqueles que querem fazer mamata também fazerem. Então é a gente coibir a mamata, tentar fazer de uma outra forma que fique bom e que a gente consiga coibir isso. Tem um negócio de uma regra que um poder não pode onerar o outro poder. Exato. Então, por exemplo, os deputados não podem criar uma lei que obriga o governo a fornecer alguma coisa que não esteja em conformidade com o seu ministro, com o seu ministério, né? Isso não causa um impasse? Porque, por exemplo, eu não sei como funciona, você vai me explicar agora. A emenda do relator lá, a lei que foi aprovada, o deputado está pedindo uma ambulância para uma localidade. Só que isso não estava previsto no orçamento da União. Não, mas agora pela emenda você tem que mandar o dinheiro da ambulância. Como é que funciona isso? É mais ou menos isso mesmo, tá? É do tipo... então tá dando uma imposição aí, um poder está sobressaindo sobre o outro, não é isso? Mais ou menos isso. Mas a gente já vem com alguns casos nesse sentido de um poder sobressaindo sobre o outro, já vem de algum tempo. O que aconteceu? O governo brasileiro, ele envia ao Congresso o seu projeto de orçamento todo ano. Sim. Que tem que ser debatido pelo parlamento. E o parlamento vê, realmente vai ser aplicado nisso em A, B e C. Se reúne com os ministros, vê se realmente existe potencial para fazer aquela política pública. Então, existe esse diálogo franco, parlamento e poder executivo, o tempo todo. Beleza. O que está acontecendo hoje, tá? Você tem uma reserva já, uma gordura para gastar das emendas de relator, do orçamento secreto. Você já tem essa gordura feita dentro do próprio orçamento enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional pode chegar e, não, a gente vai fazer mais. Esse dinheiro está pouco, Poder Executivo. Então se virem, tirem aí de algum programa de vocês que a gente vai botar mais aqui. Isso pode haver também.
Pode haver não, já está havendo, tanto que nós tivemos problema com o orçamento desse ano. Ano com passado certeza, nós tivemos esse problema. Porque eu acho que, assim, entrou o novo governo. Eles vão ter que ter 1 mês, 2 meses, não sei como é o prazo, para elaborar o orçamento que vai ser votado através da lei desse orçamento /secreto aí. Já foi feito isso? Já foi apresentado esse orçamento 2023 para frente? 2023, o orçamento desse ano ele foi regido no governo Bolsonaro. Então entendi. Lula pega o projeto de orçamento do governo Bolsonaro. É 1 ano menos 1. Isso. Por isso nós tivemos tanto problema no final do ano passado, não sei se você vai recordar, mas com o governo de transição, então o governo de transição lá no Congresso Nacional pedindo dinheiro, falando precisamos mudar esse projeto de orçamento do governo enviado, precisamos mudar, porque senão eles iam pegar o orçamento do governo Bolsonaro. Que já estava um pouco mais enxuto, imagino. E muito mais. Muito mais enxuto. Tanto é que a gente teve uma ampliação de ministérios, uma criação de novos programas sociais. Então tudo isso gera recurso para a máquina. Custo. Então o governo de transição à época, pegando o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro, teve que dialogar com o parlamento e falar: parlamento, mexam nesse orçamento aí. O parlamento fez isso. Até num curtíssimo prazo eles conseguiram fazer essas mudanças mas o orçamento de hoje, 2023, foi enviado pelo governo Bolsonaro. O orçamento do ano que vem já é do governo Lula.